tudo maravilhosinho por aí? Por aqui também. A Lolita também tá maravilhosa, mas ela tá um pouco reclamona hoje. Mas enfim, ela tá rondando, pode ser que ela apareça. Bora lá, eu sou a professora Julena Normando. Nós estamos aqui neste canal para falar dos conceitos da área da publicidade e propaganda. Eu digo nós porque estou eu e a Cinderela Fofolete. Toda vez que vocês olharem para Cinderela Fofolete, é para lembrar, é para estudar, é para estudar, é para estudar. Os vídeos desse canal não se bastam, ok? Beleza, hoje a gente vai falar de produção. Bora lá? Basicamente, temos a produção gráfica. Oi, amor. Lorita tá muito participativa. Produção gráfica e produção eletrônica, diretamente ligadas à produção da área de publicidade e propaganda. Tem também produção de evento, uma série de outras paradas lá de produção que são relacionadas à nossa área. Este vídeo vai falar da produção gráfica, tá? E aí haverá outro sobre produção eletrônica e talvez outros sobre eventos. Mas hoje a gente vai falar de produção gráfica. A atividade de produção publicitária é aquela que vai meio que dar vida às ideias. Para chegar até aqui, você lembra lá do vídeo de briefing que a gente já fez? Então, lá no processo, no fluxo da publicidade, já se passou pela aprovação do briefing, então o atendimento já foi lá, já teve o briefing e tal, o planejamento já apresentou as ideias estratégicas, já foram aprovadas, o pessoal da criação, redação, direção de arte, já apresentou a peça conceito, ela também já foi aprovada, e aí, já está aprovada, a gente vai então produzir esse material. Hoje a gente vai falar da produção das coisas que passam pela impressora, a produção gráfica, tá? Mas também nessa fase já vai ter sido aprovado o roteiro, que é isso, vai ser a produção eletrônica. Próximo vídeo. Então, na produção gráfica, a gente já tem a aprovação da imagem e do conceito. Então, agora é a hora realmente de produzir, de dar vida a esse material. Tudo que foi pensado agora na produção vai aparecer e vai chegar no nosso consumidor. Tudo aquilo que passa pela impressora. Tá, e quem faz isso? Olha só, a área da produção, antigamente, na época da vida offline, antes dos anos 1990, do ano 2000, era um pouco diferente do que ela é agora, tá? E a bibliografia vai explicar essa fase anterior a que a gente está hoje. Então existe uma divisão muito clara, muito definitiva entre a produção gráfica e a produção eletrônica, era bem demarcado, às vezes havia até 2 departamentos nas agências, algumas ainda trabalham nesse esquema, nesse formato. Bem, não se falava em digital, porque simplesmente isso não existia, não se falava em rede social, não se falava em YouTube, porque isso realmente não existia. Isso é muito presente hoje, mas isso é recente, tá? Então, não tinha isso. Quando a gente falava em produção, a gente só pensava no mundo real no sentido de fora da rede, tá? No mundo offline. Então, os livros clássicos vão trabalhar com esses 2 vieses, produção gráfica, produção eletrônica. E é muito importante a gente entender como as coisas eram, para entender como elas foram evoluindo, até porque agora as coisas estão, muito mais rápidas, tá bom? Então, a tecnologia sempre muda e mudou muito, agora ela está mudando muito mais rápido e a gente precisa entender. Vamos falar de produção gráfica e esse tipo de produção começa lá em 1400. Bem antes até do Brasil ser invadido ou descoberto. Bem, lá com a prensa mecânica do Gutenberg. Aquela invenção, que era uma máquina gigante assim, enorme, mudou o mundo. Foi um avanço tecnológico muito grande. Não, amor. O pessoal fala muito assim do Steve Jobs, né? Porque era um gênio e tal. Mas eu tenho um amorzinho especial, um carinho especial pelo Gutenberg. Porque a invenção dele, lá em meados de 1400... Oi, amor, você quer pular no colo? Você quer ensinar isso também? Voltando. Lá em 1400, a prensa do Gutenberg, ela permitiu a produção impressa em larga escala. E o que isso impacta? Isso impacta porque foi possível, de maneira mecânica, com a tecnologia, a gente conseguiu registrar, armazenar
e difundir o conhecimento em larga escala. Então, assim, os livros, a imprensa como a gente tem hoje, começa naquela invenção. Antes da prensa do Gutenberg, havia livros? Havia. Só que esses livros eram feitos à mão, eles eram copiados pelos monges copistas, ou seja, monges da igreja, que copiavam um a um. Então você demorava mais ou menos, sei lá, um semestre, 6 meses, 5 meses, para fazer um livro, porque ele era todo copiado à mão. Com a prensa do Gutenberg, o negócio foi... Ele conseguiu fazer 150 livros em 5 anos. Isso, gente, pode parecer pouquinho hoje, mas foi um negócio que mudou o mundo definitivamente. Então, toda a história do conhecimento, tudo relacionado à ciência, ao conhecimento, teve um boom muito grande com a prensa do Gutenberg, com essa tecnologia impactante e tal. Então, assim, não é que eu tô falando mal do Steve Jobs, nunca na vida. Mas Gutenberg foi um cara também, sabe? Enfim, amorzinho à parte, vamos voltar. Você vai subir, amor? Hoje é possível imprimir muita coisa que antes não era possível, a gente assim nem imaginava. Mas a essência é a mesma e a gente vai falar disso agora. Então a ideia é reproduzir em grandes quantidades, em grande tiragem, para atingir um número maior possível de pessoas e oferecer a essas pessoas o contato físico com o que está impresso. Então você vai receber, sei lá, um panfleto, você vai receber um catálogo, você vai ter uma experiência com aquilo, um contato real com aquilo. A parte tátil é muito importante em produção gráfica. Então, o profissional de produção gráfica, ele é o responsável por acompanhar desde o orçamento todo o processo até que o material esteja aprovado, revisado, prontinho na mão do consumidor ou do público-alvo, lá na rua mesmo, na praça. Então, o que for peça que passa por impressora é produção gráfica. Bem, quando eu era criança, meu padrinho tinha uma gráfica e era assim, eu era pequena e eu adorava ir pra lá, porque era meio mágico, assim, era uma experiência, né? Era um pátio, assim, e era muito, muito grande. Se bem que quando a gente é criança, tudo é muito, muito maior, porque a gente é muito, muito menor. Mas enfim, era muito grande o negócio. Era um pátio muito enorme e as máquinas eram realmente, elas eram gigantes, assim, e não podia pôr a mão em nada, né? Mas era assustador, porque saía, fazia um barulhão, era uma confusão, era muito barulho e saía tudo muito pronto, quentinho e tal. Era uma experiência, assim, não podia pôr a mão, mas era fantástico. E eu lembro muito desses momentos. E os pátios das gráficas são lugares, assim, de máquinas enormes, de muita produção. É bem interessante passear numa gráfica. Eu tinha fascinação por aquilo ali. Mas eu não entendia nada não, sabe? Até hoje, assim, não foi uma área por onde eu caminhei. O que tem que saber um profissional de produção gráfica? O profissional que vai atuar na produção gráfica, ele tem que entender da gramatura dos papéis, então o quanto pesa cada papel, porque isso impacta diretamente num monte de coisa. Tudo. Sim, um monte de coisa. Formato da impressão, isso é importante. Qual que é o formato para melhor aproveitamento do papel? Quais são os tipos de papéis? Quais são os tipos de impressões? Quais são os tipos de acabamento? As facas especiais, quanto custa ou como é que seria isso? O tempo de secagem da tinta, da cola... sei lá, possibilidades de mídia exterior também, o pessoal de produção gráfica interfere nisso, detalhes dos mais diversos para se pedir um orçamento e se acompanhar um processo. Então é realmente bastante técnico. Um orçamento de gráfica, ele é muito preciso, ele tem uma série de detalhes técnicos realmente. E aí, o material impresso, ele precisa ter uma experiência, ele tem um contato físico, tátil, né? Então é importante que o profissional dessa área também conheça das novidades, das tendências do que está rolando em termos de produção gráfica, de avanço na indústria gráfica. Para a impressão de textos, alguns recursos técnicos são necessários. Então, eles foram mudando, óbvio, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, isso foi mudando bastante, mas é importante saber do que eles se tratavam, assim, no início, sabe? Como é que as coisas foram evoluindo. Então, a gente tem os monotipos, que são os tipos móveis. Foi o que a prensa lá do Gutenberg conseguiu organizar. Então, eles eram usados até muito pouco tempo atrás, ainda são usados como estilo, como
sei lá, um estilo estético, sabe, para ficar mais bonito, ficar diferentão, ainda é usado. Tem o linotipo, que é uma estrutura de impressão que vai combinar os tipos móveis, os monotipos, com o chumbo. É algo como uma máquina de escrever. Então, era assim, o operador datilografava os textos, as formas das letras, elas iam se encarreirando assim, ó, e iam recebendo chumbo. E esse chumbo quente, ele ia preenchendo os espaços referentes a cada letra, a cada tipo. Vocês entendem datilografar? Era o digitar de antigamente. Só que era assim, numa máquina de escrever, você pegava, colocava o papel, aí girava. Aí ficava o papel aqui. Aí tinha o teclado, né? E o papel ficava exposto, assim. Aí você apertava o teclado e aí ia a letrinha e pimba, dava uma pimbada lá no papel. E aí depois você ia pá. E aí, onde tinha sido a pimbada da letrinha, ficava um fundinho, sabe? Que era depois explorado na indústria, como eu expliquei há pouco tempo atrás. Então, você ia escrevendo, né, datilografava, batia no papel, ficava lá a letrinha. Se você errasse, meu amigo, era uma complicação, porque aí você tinha que voltar a folha, tinha tipo um papelzinho, que era como se fosse um errorex, sabe? Que aí você tinha que pôr junto, aí bater o negocinho lá certo, era uma canseira. Não tinha como aumentar a letra, era só aquela mesmo, então não tinha como dar zoom, ou não tinha como aumentar a letra, aumentar a fonte, não existia isso. E não também, eu não sou da época da datilografia, tá? Eu fiz TCC sem Google, porém já era no computador. Outro tipo de produção eram as fotoletras, tá? Era uma técnica que ia juntar, então, a fotografia que estava surgindo no mundo, era um negócio que estava parando o mundo porque era mágico, e aí a gente juntava isso com a produção de textos, tá? As matrizes de impressão, elas passavam a ser, então, fotográficas ao invés de físicas lá, como a máquina de escrever que eu expliquei. As letras, os símbolos, eles eram fotografados, eles eram ampliados, porque aí você ia ver se tinha alguma falha, aí você ia preencher, corrigir essas imperfeições cuidadosamente. Fotocomposição era um outro tipo de produção, que era uma composição também a partir de matrizes impressas em negativos. Então, os negativos eles eram revelados em fitas de papel fotográfico, depois eles eram organizados para formar os textos a serem impressos. Negativos, vocês sabem o que é? Vocês o que são, né? Negativos? Tá, vou dar uma explicadinha. Os negativos, eles vêm lá da fotografia analógica, tá? Então, a gente tinha o positivo e tinha o negativo. O positivo, ele gerava os slides, né? Slide mesmo, era físico, era como um pedacinho de filme que você punha no aparelho, jogava luz e ele era projetado, isso era um slide. E aí, os negativos, eles geravam as fotografias. Era uma fita de um plástico especial, fotossensível, bem flexível, e ela vinha enroladinha, a gente chamava filme. Aí a gente puxava esse negativo, colocava, prendia assim na câmera, aí fechava a câmera. E ia rolando, ia tirando a foto, ia passando, ia tirando a foto e ia passando. Aí, essa foto, a luz, ela sensibilizava esse negativo, tá? A gente terminou o filme? Terminou. Aí volta ele pra bobina, a gente rebobinar, tururu. Volta pra bobina, ele fica guardadinho ali, porque ele não pode pegar nada de luz, senão ele queima, sabe? Queimar o filme, é isso. E era uma tragédia, daqui a pouco eu conto pra vocês. Aí, a gente pegava esse material, que estava sensibilizado pela luz, ele era de triacetato de celulose, eu acho que era isso. E aí a gente ia para um laboratório fechado, era uma salinha lá na faculdade, totalmente escuro, e aí a gente ia revelar um negativo. Como que fazia isso? Pegava, tava lá enroladinho no filme, né? Aí você pegava uma estrutura de ferro, de metal, sei lá o que era aquilo, de alumínio, e ia enrolando o filme. Tururu, tururu, tururu. Você enrolava, colocava num negócio tipo uma coqueteleira, com os químicos que iam fazer a reação. Tinha o tempo, tinha um monte de coisa. E aí, feito esse processo, você tirava o negativo estava revelado, aí você ia levar para o laboratório com a luz vermelha para ampliar as fotografias. Pois é, não era simples. E uma vez, eu perdi o trabalho do grupo todo. Foi bem punk, porque eu errei esse negócio aí do girar.
eu sou canhota. Aí, ninguém queria ir lá girar o negócio, né? Tá. E eu não sei piscar um olho e deixar o outro aberto, assim, eu não sei fazer isso. Então, a gente dividiu as tarefas no grupo, e aí eu fiquei de revelar o negativo. Beleza. Aí fui pra salinha escura e girei, né? Tô crente lá, que tá ótimo. Não tinha como saber, porque não tem mesmo. Só que eu sou canhota, eu girei pro lado errado. E aí o lugar que estava com o trabalho, né, com a parte sensibilizada pela luz, as fotos, elas não receberam os químicos. E aí a gente tirou e não tinha nada. Eu queimei o negativo todo do trabalho do grupo. Foi muito punk, porque naquela época era muito caro, sabe? Era caro o filme, eram caros os químicos, a instituição, a universidade, ela não tinha, era a gente que tinha que bancar os químicos mesmo. Então, assim, foi uma confusão. Foi bem tenso, a gente perdeu, eu levei uma bronca, foi tenso, bem tenso. Bem, esquece aí que eu queimei o filme do negócio, vamos pra frente. O que tem tudo isso a ver com a produção gráfica? É porque precisava desse negativo para fazer o fotolito. Mas assim, na gráfica profissional o povo não queimava o filme não, tá? Não queimava o negativo não. E aí, eu só contei pra vocês entenderem como é que é essa história. Tá, lá na gráfica a gente organizava todo o material para se produzir o fotolito. O fotolito foi um grande avanço na produção gráfica, porque texto e imagens, eles eram fotografados num filme especial, e esse filme, como num negativo, era novamente fotografado. E aí você tinha a imagem positiva, que ia servir de base para uma nova foto, feita sobre uma chapa de zinco ou de alumínio, com uma camada fotossensível. E aí, era tipo um carimbo de relevo que a gente fazia, e esse relevo ia conduzindo a tinta para onde ela tinha que ir, sabe? Então, imprimir imagens foi um grande desafio, e a tecnologia sempre avançou muito para permitir essas impressões relacionadas à imagem e texto. As impressões em cores com tinta são feitas a partir de uma matiz de 4 cores, tá? Essas 4 cores geram todas as outras dependendo da quantidade de cada uma delas. É a escala CMYK. São tintas, sabe? É cor pigmento. C, ciano, vem do azul. M, magenta, vermelho. Y, vem de yellow, o amarelo. E K é o que é o preto, né? Então, CMYK. O pessoal da direção de arte tem que entender disso, tem que saber disso, sabe por quê? Porque a tela do computador, ela é em RGB. R, red, G, green, B, blue, RGB. E aí, a composição das cores na tela é numa escala diferente, é cor-luz. E vai ser impresso em cor pigmento. Então é preciso ter muita segurança nessa conversão, porque todas as cores que serão impressas em CMYK. Fora aquelas que são chamadas cores especiais, né? O dourado, o prateado, cores metalizadas. Essas são cores especiais. Mas todas as outras são obtidas a partir da CMYK. Aí, como funciona o fluxo lá na agência? Vamos voltar. Lembra que a ideia, as imagens, já estão tudo aprovado? Beleza, então a agência com tudo aprovado, ajusta bonitinho, fecha o arquivo, manda para a gráfica. Aí a gráfica recebe, roda uma prova, que é uma via, digamos assim, manda para a agência, às vezes manda para o anunciante também, mediante a aprovação dessa prova, e aí você corrige, né, ver se está tudo certinho, se precisa de algum ajuste, se as cores estão legais e tal. Isso aprovado é que de fato se roda toda a tiragem, se produz em larga escala, em grande escala para a agência. E aí pode acontecer de entregar o material pronto para a agência ou para o anunciante, dependendo de como é a negociação. Viu? É muita coisa, é muita gente, são muitos detalhes, não é simples o processo. E até que realmente você receba um catálogo, um panfleto, sei lá, o que você receber quando você entra numa loja, ou no sinaleiro, ou que chega na sua casa também, é um processo bem complexo, é um processo bem legal também, porque é uma ideia que de repente está ali, tá na rua, né? Onde você estiver. Deu assim para ter uma visão geral? Só rapidinho mesmo. Não é suficiente, nenhum vídeo aqui do canal é suficiente, tá? Cinderela Fofolete
tá ali para lembrar que é para estudar. Então, se você gostou, curte, comenta, me ajuda a fazer esse canal, manda pro pessoal também que tem alguma curiosidade ou que não sabe como isso funciona, se inscreve, que vem muita coisa boa ainda por aí, tá bom?